mudar de assunto, falar de saúde agora. Fevereiro é o mês de conscientização sobre algumas doenças crônicas. É uma campanha chamada de Fevereiro Roxo. E entre essas doenças, uma que ainda gera muitas dúvidas é a fibromialgia, que inclusive foi reconhecida como deficiência recentemente. Pois é, Bruno, é uma condição aí que causa dores generalizadas, cansaço intenso e impacta diretamente na qualidade de vida de milhares de pessoas. E aí, para vocês terem uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a maior incidência de casos é em mulheres dos 35 aos 60 anos. Por isso que agora é hora de deixar a saúde em dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. Aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a nossa conversa é com a médica reumatologista Eutília Freire. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, como sempre, com vocês. A alegria é toda nossa, viu? Se você tiver alguma dúvida ou algum relato, envie mensagem pra gente no nosso zap 991050400. 991050400. E já começando, né, doutora, pelo conceito, né? O que é a fibromialgia? Explica pra gente. Então, esse mês, né, o mês do Fevereiro Roxo, ele trata da fibromialgia e de muitas outras doenças raras que não são diagnosticadas a tempo. A fibromialgia, ela não é considerada uma doença rara, mas uma doença de muito sofrimento, como você falou, com muitas dores generalizadas e que não existe um exame que caracteriza ela. Então, o que eu chamo muito a atenção para os médicos, para os colegas e alunos, é que a gente tem que examinar realmente o paciente como um todo e excluir outras doenças que podem estar causando também essas dores. E a fibromialgia, então diagnosticada, você começa a ter um tratamento e etc e tal. Pois é, a gente separou uma tela com alguns dos sintomas quando a gente fala de fibromialgia. Vamos colocar aí para você já ir acompanhando e, quem sabe, se identificar com esses sintomas, né? Tá aí na tela os principais sintomas da fibromialgia: dor generalizada e crônica, fadiga extrema, distúrbios do sono, uma névoa mental, rigidez e sensibilidade, sintomas neurológicos e cognitivos, além de transtornos de humor. E aí, como a doutora Eutília falou, esses sintomas podem se confundir com outras doenças, né, doutora? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, perfeitamente. Vocês veem aí que existe uma sintomatologia dolorosa. Essa sintomatologia dói como se fosse muscular, mas também neurológica, né? Você diz que queima, então queimação é um sintoma neurológico. E aí você tem transtorno do humor, alteração do sistema digestivo. Então, você imagina para um médico pensar tudo isso. A gente tem que trabalhar junto com o psiquiatra, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o educador físico e juntos a gente chegar a esse diagnóstico, porque realmente não é fácil e muitas vezes você passa batido outras doenças que estão mimetizando a fibromialgia. Então, o médico tem que estar muito, muito atento a isso e à escuta do paciente. É uma dor que queima em todo o corpo? Exatamente. Ou tem uma região específica? Hoje de manhã eu estava lá no Hospital Padre Zé, atendendo o voluntariado lá, e aí a moça disse exatamente: eu sinto dor no meu corpo inteiro. Aí a gente é orientado a perguntar, então, que parte dói? Para ficar mais fácil começar a entender. Que parte que dói mais em você? Ela disse: eu não sei lhe dizer. Eu disse: agora na minha frente. Então, você tem que começar a ir escacaviando mesmo para poder você chegar no histórico. Mas é isso aí. Elas dizem, dói do fio do cabelo à ponta do dedo. Nossa. E a dor é queimando, é em queimação. E é uma dor que vai e volta ou é uma dor constante, doutora? Depende do caso. Existem casos em que ela é desencadeada pelo sistema nervoso, por alterações de ansiedade, sim, de depressão, por fatos externos. Às vezes você está bem, está controlado e alguma coisa externa faz com que a doença apareça, porque a causa dela é um distúrbio de mediadores químicos neurológicos, né? Fabrica mais e fabrica menos. Essa química não é difícil, mas ainda existe muita coisa para se estudar sobre isso.
E outras vezes não, outras vezes você consegue um sucesso no tratamento quando você faz com equipe junto de psicólogo, de terapeuta, de fisioterapeuta. Muitos desses pacientes você consegue que a doença fique quietinha, fique calma e que eles tenham uma vida normal. Então a gente precisa realmente trabalhar em equipe. Ninguém trabalha com essa doença sozinho. Interessante. Tá vendo? Nós temos um relato aí do nosso telespectador no zap do Correio da Tarde. É uma telespectadora, coloca na tela. Vai, Bruna, Juliana tá falando. A Juliana conosco. está dizendo que tem fibromialgia. Há uns 4 anos ela descobriu, né? E sofre muito com dores nas costas, mãos e tem vários outros sintomas também. Ela diz, minha irmã, minha tia também tem. É horrível. Tem dias que dá um desânimo, uma tristeza, porque são muitas dores. E às vezes fico muito cansada de sentir muitas dores. Ela diz que não deseja para ninguém. O que chama a atenção, além da questão dos sintomas, é que outros parentes na família também têm, né, doutora? Pode ser uma causa genética aí? Então, aí é onde entra o diagnóstico diferencial. Gente, fibromialgia não é uma doença inflamatória, ela é uma doença de um distúrbio neurológico que causa dor, por isso que é tratada pelo reumatologista. Mas ela tem um componente familiar, mas não é tão intenso como essa moça falou. E o que chamou a atenção ali é que ela localizou a dor. Lembra que você disse, a dor é do começo ao fim? Ela falou, dor nas mãos. Dor nas mãos numa moça dessa, a gente tem que pensar em outras causas. Pesquisar artrite, lúpus, outras doenças raras que são negligenciadas. Pode não ser, ótimo, mas a genética aí falou forte. Minha mãe tem, minha prima tem, então você tem que ir atrás. Porque fibro não é uma incidência tão genética. Você pode ter alguém na família que tem, mas não é uma coisa, meu pai tem, minha mãe tem, minha prima tem. Né? Se repete tanto assim. Quem geralmente sabe buscar uma segunda opinião aí de com um certeza. outro médico, né, doutora? E buscar uma pessoa que escute, porque às vezes você fala, tô com dor, pronto. Mas aí começa a dor, né? Qual é a característica? Para ajudar a gente, né? É melhor você demorar um pouquinho na consulta e você entender o que está acontecendo, porque dor é o quinto sinal vital. Todo mundo tem dor, eu, você, qualquer um, né? E a gente tem que entender que dor é essa, como é isso. Né? Tem que sair da consulta com tudo esclarecido em relação às dúvidas, não é verdade? Exato. Inclusive, nós temos uma dúvida aí no nosso zap do Correio da Tarde. Iraci, quais os especialistas que podem fechar o laudo definitivo? Olha que pergunta pertinente. Muito pertinente, Iraci, porque geralmente, no meu caso, eu só fecho o laudo definitivo com a junta médica. Por quê? Porque eu preciso do neuro, eu preciso do psiquiatra, eu preciso muitas vezes de um fisioterapeuta para me ajudar, no caso da função física e do terapeuta ocupacional. Então, a gente precisa de uma junta para fechar o diagnóstico. Agora, a incapacidade, que é o que vocês estavam falando ainda há pouco da lei, não é a gente que atesta. Quem atesta a incapacidade é o perito. Ele é perito nisso, ele se formou para saber se aquela mão doendo não vai poder escrever, não vai poder trabalhar. O que a gente diz é, existe uma dor que realmente faz com que ela não escreva e está incapacitando isso ou aquilo. Mas quem vai dar esse diagnóstico da incapacidade é o perito. A gente dá o laudo. Muito bem, a gente está só no comecinho do mês, então ao longo de fevereiro a gente vai trazendo outras informações sobre a fibromialgia e as demais doenças crônicas que esse mês traz o alerta, né? O Fevereiro Roxo. Então agradecer a doutora Eutília, deixar também o Instagram dela aí na tela, é @EutíliaF. Você, quem sabe, possa entrar em contato e já deixo o convite para que você volte em outras oportunidades, viu, doutora? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês fizeram uma entrevista maravilhosa. Eu acho que é realmente uma ajuda mesmo ao público. Eu estou à disposição. E ela já sabe o meu Instagram, porque a gente se segue, né? A gente se fala sempre, então muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Foi um prazer, viu, gente? A alegria toda nossa, mais uma vez.